Alguns representantes de unidades regionais não puderam comparecer. Aqui conosco estão o juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, ele é o coordenador do Singespa e está representando o coordenador da Unidade Regional de Belo Horizonte. O juiz Antônio Neves de Freitas, titular da Vara do Trabalho de Diamantina, representando a região Norte. O juiz Marco Antônio Ribeiro Muniz Rodrigues, representando a Regional Sul. O juiz Valmir Inácio Vieira, representando o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A juíza Marta Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt, representando a Zona da Mata, a região metropolitana de Belo Horizonte e a Escola Judicial. O juiz Hudson Teixeira Pinto, representando a região Nordeste. E o jornalista Walter Salles, que participa como debatedor. Agora eu passo a palavra ao jornalista Walter Salles para fazer a primeira pergunta. Bom, senhores, boa tarde. Eu aproveito para parabenizá-los por essa iniciativa. Eu creio que é pioneira no país, no judiciário do país. Eu acho que é um anseio de todos conquistar a participação das bases nas deliberações de todo o corpo diretivo. Existe até uma certa diferença de tratamento percebida, por exemplo, pelos servidores da primeira instância de Belo Horizonte com relação a nós que trabalhamos aqui na segunda instância. E eu senti mais ou menos a mesma coisa, não sei se estou certo, dos juízes de primeira instância do interior em relação aos colegas da capital. Então, eu queria saber, pedir liberdade ao coordenador, doutor Antônio, para saber dos representantes do interior, especialmente, se aquelas arestas que surgiram, aquelas explicações foram satisfatórias e se o Singespa, a partir de todas essas discussões de hoje, está legitimado, se está pronto para ser o sucesso que nós todos esperamos e desejamos. Então, Walter, essa pergunta que você fez é uma pergunta de fundamental importância. O tratamento igualitário entre o juiz da capital e o juiz do interior é uma reivindicação antiga entre o juiz que está afastado da capital. Eu tive grande parte da minha vida profissional na capital, onde eu fui substituta. E agora que eu estou vivenciando a experiência do interior, eu posso afirmar que essa é uma inquietude, não só das pessoas que moram em Juiz de Fora e que lá atuam, dos juízes que lá atuam, mas também percebo que isso é uma preocupação de todo juiz do interior, que escolhe fixar-se no interior, como é o meu caso. E acho que é o caso dos representantes que aqui estão do interior. Então, essa preocupação é uma preocupação de todos nós, que aqui estamos representantes do interior, mas acho que nós vemos no Singespa um espaço novo para resgatar algum equívoco do passado, de tratamento desigual. Então, nós vemos aqui um espaço que nos foi concedido por liberalidade, pela primeira vez, e um espaço que deve ser ocupado para expressar, olha, nós nos sentimos dessa forma como você sentiu. E você sentiu muito bem, porque hoje foi um desabafo. E umas arestas, algumas foram começadas a ser aparadas. Agora, como isso vai acontecer daqui para frente, é que vai determinar o nível de legitimidade desse movimento que se iniciou. Está muito bem em termos de legitimidade, os colegas estão acreditando em que ele possa se tornar uma ferramenta, um instrumento útil de participação da primeira instância como um todo na administração do tribunal. Agora o doutor Valmir, gostaria de falar? Há um aspecto muito importante em relação ao Singespa, porque ele se trata, né, colegas, de uma instância permanente de troca de ideias, de troca de informações entre os juízes de primeiro grau, em que as experiências exitosas obtidas em determinadas unidades judiciárias são passadas, por intermédio desse debate, desse diálogo, são repassadas às demais unidades judiciárias. E quem ganha com isso
além da própria administração do tribunal, é a comunidade em geral, são os próprios jurisdicionados, né? Então, é muito importante. Parece-me que esse é um aspecto que legitima, é o que se percebe assim, dos colegas, essa legitimidade ampla do Singespa, né? Doutor Hudson? Bom, Walter, historicamente, mas o pessoal do interior sempre acha que a capital tem um atendimento melhor do que o interior, em termos de servidores, em termos de juízes. Quer dizer, quando se falta um juiz aqui, prontamente, no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, busca um em casa e coloca lá na vara. Então, há um tratamento diferenciado, embora eu acho que isso aí é uma questão que nós, no Singespa, nós vamos chegar a esse debate e vamos chegar àquilo que o Rui Barbosa dizia, né? Tratar desigualmente os desiguais, vamos dizer, e igualmente os iguais, porque no nosso caso nós temos uma situação realmente diferente, porque estamos mais longe e tal. Então nós vamos chegar a essa situação, mas da parte, eu estou dizendo isso não por mim, mas pelos colegas que da minha região lá, que no debate lá ficou evidenciado isso, eu acho que nós vamos chegar ao Singespa, exatamente, por isso foi regionalizado, cada um vai discutir os seus problemas lá na sua região e vamos resolvê-los, ou tentar resolvê-los dentro de um planejamento estratégico aí, do tribunal tratar cada região de acordo com as necessidades dela. Então, eu acho que por aí que nós temos que tratar o assunto. Eu acho que, sob esse ponto de vista, o Singespa está de parabéns por um bom começo no sentido de regionalizar os debates e as discussões sobre os problemas. Doutor Marco Antônio, gostaria de falar? Sim. Sobre a pergunta do Walter? Bom, já que Minas são muitas, né, já foi dito e é muito perfeito, hoje nós temos um espaço para que a administração, que há de ser centralizada inequivocamente, compreenda as várias minas que são geridas por essa estrutura. E o Singespa vai propiciar não só um canal de comunicação que, bem ou mal, ao longo da história, há com maior ou menor abertura, mas que isso se torne algo institucional. Não será mais ao sabor do vento ou à vontade de quem estiver no comando no momento que se fará a abertura para que se ouçam as diversas minas. Elas terão agora um canal permanente com um regramento próprio para sempre haver essa audição. E aí, quero crer que a preocupação que há, historicamente, de um tratamento assim ou mais para cada um dos setores, capital, interior, sul ou norte, tende a desaparecer. Essa é a minha maior felicidade, é de saber que as várias minas vão ser contempladas com as suas peculiaridades e tendo os seus anseios atendidos. Doutor Antônio Neves. O Walter esteve lá na reunião num momento realmente de desabafo de alguns colegas e realmente houve essa impressão inicial de um tratamento desigualitário do tribunal com relação à designação de juízes auxiliares, que em Belo Horizonte todas as varas estariam contempladas com juízes auxiliares e algumas regiões do interior não. Mas com a discussão que houve lá na reunião, ficou claro que Belo Horizonte também está com problema apesar de estarem designados juízes auxiliares para as varas de Belo Horizonte, muitos juízes das varas, os juízes titulares, estão substituindo o tribunal ou participando do mutirão. Então, com isso, na verdade, embora tenham juízes auxiliares nessas varas, a vara funciona como um juiz só. Então, eu acho que é um problema, eu penso que é um problema estrutural, e o tribunal tem que repensar essa questão do mutirão, porque resolve o problema do tribunal, mas, em compensação, retira um juiz da primeira instância, né? E desfalca o quadro na primeira instância. E, como nós sabemos, é na primeira instância que a justiça realmente acontece, o olho a olho, né, do juiz com o jurisdicionado. Então, isso na reunião ficou bem explicado, né? Parece que o problema não é só no interior. Na capital também nós estamos com esse problema. E com relação à estrutura de funcionários, né, eu acredito que realmente há uma certa vantagem das varas de Belo Horizonte, próximas de Belo Horizonte, em relação ao interior, até mesmo pela proximidade do tribunal, né? Então, é mais fácil um acesso de um juiz da capital, vir diretamente aqui com o presidente ou com a diretoria geral e conversar, né, olho a olho e reivindicar
Ao passo que nós que estamos no interior não temos essa facilidade. Mas eu entendo que, na medida do possível, o tribunal tem nos atendido. Eu, por exemplo, não tenho, né, nada a reclamar. Tem alguma carência, mas a gente tenta equacionar. Mas, realmente, o Singespa é um fórum legitimado, né, para discussão desses problemas comuns, mas eu acho que tem que ser ampliado o debate também com o tribunal também. Não adianta só que a primeira instância, né, debater um problema que é estrutural. Ele está afeto com questões do tribunal também. Doutor Antônio Gomes. Nós terminamos a nossa reunião de forma emocionante. E os colegas são testemunha disso, e mesmo aqueles que deixaram representação aqui nessa conversa, né? Eu senti uma energia nova, uma energia forte, vamos dizer assim. Né? Dois sentimentos. A Marta até falou, nós vamos esperar ver o que acontecer. Tem muito que ser feito. Mas dois sentimentos ficaram muito nítidos nos encontros que já fizemos. O primeiro, eu fui e estou sendo ouvido. E nessa inauguração desse debate, né, no fio da navalha, né, dessa questão, porque a gente sabe, né, de todas as dificuldades que os colegas estavam colocando, mas duas coisas legitimam. Eu fui ouvido e as múltiplas realidades que o Toninho já falou estão sendo consideradas. O que me faz pensar nisso é que é uma questão de paradigma mesmo. Quebra, né? Porque... Quebra do paradigma. Primeiro, o nosso tribunal vai fazer agora, 70 anos? 70. A nossa justiça começou com 10 varas, salvo engano, em Belo Horizonte. Depois, isso foi como uma maré, ampliando, e hoje nós estamos com jurisdição em todos os 800 e tantos municípios do estado. O modo de administrar sempre foi o mesmo, ou seja, vertical. O que, a meu ver, implodiu foi o paradigma. Porque se nós perguntarmos um a um de todos os responsáveis pela gestão do tribunal nessas décadas todas, nenhum deles, creio que teriam a intenção de discriminar o interior e prestigiar a capital. A intenção é que a justiça seja uma justiça eficiente. E é o que eu concluo, porque não dá para a gente analisar assim, não, eu estou sendo discriminado. Quais são os responsáveis? Eu quero romper com isso, eu quero saber, quero que eles fiquem. Não, é uma inércia paradigmática. Não é possível você gerir um gigante como é hoje o TRT da Terceira Região, São Paulo e tantos outros, com o paradigma centralizador. E, nesse sentido, no meu ponto de vista, o CNJ pôs uma cunha nisso, porque está lá no plano estratégico para o judiciário brasileiro, a descentralização e a participação efetiva de todos os envolvidos, os juízes, os servidores e todos os atores que fazem a justiça funcionar, tudo com o objetivo resgatar a crença da sociedade que a justiça é um lugar de resolver conflitos, fazer justiça, contemplar a paz social. O CNJ propõe que um dos objetivos da justiça é que ela consiga se operacionalizar e se reformar intrinsecamente, de tal modo que ela seja vista para a sociedade como um agente capaz de cumprir esses objetivos. Uhum. Pois bem, então esse paradigma, no meu ponto de vista, quebrou e está legitimado pelos colegas. É intraduzível aqui, nesse momento, o momento do encerramento da reunião. É impossível nós traduzir, repeti-lo, são coisas que não repetem. Mas a gente sente que o Singespa está legitimado. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as diretrizes que são aprovadas nos encontros de magistrados. Não é? No caso, são decisões que podem interferir um pouco ali na rotina das varas, na ação do juiz, se elas vierem a se tornar um provimento da corregedoria. Mas, enfim, é uma decisão do juiz da primeira instância. No caso, em relação à autonomia do juiz. Um juiz que não concorda com aquela diretriz que foi aprovada, que votou contrária, ele
como é que fica isso? Ele pode agir contra essa diretriz? Como é que fica a questão da autonomia? Porque cada juiz tem sua autonomia para trabalhar da forma como pretende na vara. Ou estou enganada? Tá? Nós aprovamos hoje o Regulamento Geral do Singespa. E nesse Regulamento Geral, há menção à preservação da autonomia do juiz. Então, a diretriz é uma diretriz, mas o juiz conserva a sua independência funcional. Então, ele pode não observá-la, por exemplo. Ele pode até não observar uma súmula, a não ser que ela seja vinculante, quanto mais uma diretriz. Então, isso é uma parte, uma forma também de o Singespa preservar a democracia, quer dizer, nós votamos, a maioria dos juízes presentes aprovou aquela diretriz, mas o juiz tem preservada a sua independência funcional. Então, isso é uma parcela muito importante. Eu queria acrescentar na sua fala, Antônio, que é uma quebra não só de paradigma, no sentido de verticalização e transformação em horizontalização, mas também do isolamento do juiz do interior. Então, eu quero aqui deixar o meu testemunho de que, tanto lá na URGS, Zona da Mata, houve uma integração muito fraternal, solidária entre os colegas, mas também aqui hoje também eu senti, mesmo com todas essas arestas, Walter, que você presenciou lá nesse momento nevrálgico. Então houve uma solidariedade, e essa solidariedade é que eu acho que legitima. E essas proposições diretivas serão tanto mais legítimas quanto elas forem implementadas. E isso vai se tornar um círculo virtuoso para o próprio Singespa. Sem dúvida. E só no questão do paradigma ainda, essa questão, essa presença, você presenciou lá, eu acho que ficou superada com a evolução da nossa discussão, completamente. Porque se entendeu que o problema é de conhecimento da realidade ou não. Ou seja, o gigante TRT não dá conta mais de conhecer as suas realidades a partir de um panóptico que está aqui em Belo Horizonte. O único caminho é chamar os atores regionais, tragam para nós a realidade regional, o que vocês estão sentindo, para quê? Para que os diagnósticos que servem para a elaboração de um planejamento estratégico do TRT não seja mais uma peça de ficção, que não se sabe que vai cumprir e vai ser, por decepção de todos nós, seria um documento desmoralizado. Então, esse paradigma, Walter, então, essa pequena discussão que você viu a respeito da discriminação no interior ou não, é por conta do paradigma. E o tribunal deu espaço, assumiu esta mudança e nós estamos respondendo. Os juízes estão respondendo muito positivamente. O juiz de primeira instância. Ele se expressa por intermédio das diretrizes de ação aprovadas em cada regional. Evidentemente que a diretriz de ação, ela representa aquilo que foi aquele consenso possível entre os diversos magistrados daquele regional, com vistas a uma possível, viável sistematização que poderá trazer vantagens para a rapidez das decisões, a segurança jurídica até, e ampliar, então, essas experiências exitosas obtidas em uma ou outra unidade jurisdicional, compartilhando, então, essas experiências positivas. Né? Doutor Hudson. Essas diretrizes que foram aprovadas nos encontros realizados, quer dizer, tem dois tipos de diretrizes. Né? Tem as diretrizes, vamos dizer assim, voltadas para o processo propriamente dito, onde há uma presunção de que quem aprovou vai aplicar. Como boa parte das diretrizes foi aprovada por unanimidade, há uma perspectiva de que elas vão se tornar uma realidade em favor do jurisdicionado, para a efetividade do processo. E as outras diretrizes são aquelas voltadas para o que nós estamos discutindo mais hoje, que é a questão da gestão. Né? Então,
Algumas são, digamos assim, sugestões para o tribunal levar em conta na hora de encaminhar os projetos, o orçamento, o número de servidores, a necessidade de determinadas mudanças no próprio sistema informatizado do tribunal para facilitar o processamento das demandas. Então, não há uma vinculação de nenhum juiz. Se tiver um só que é contra todos, ele vai continuar com os princípios dele e não há nenhuma vinculação. O que está acontecendo é que nós estamos acreditando que é possível formular uma política jurisdicional a partir de uma consciência coletiva que nós nunca tivemos. Essa é a questão. Agora, se um colega está convicto de que um caminho é outro, é ótimo para nós. Sabe por quê? Porque nós vamos experimentando por um lado e ele segura na retaguarda do outro. Se der certo por lá, nós todos vamos ter a humildade de falar, se deu certo lá, nós queremos o melhor, eu vou acompanhar meus colegas. Se nós batermos com a cabeça lá, opa, ficou alguém, ficou para o lado de cá, então nós vamos voltar. Então, esta dialética, ela é muito salutar. E nós superamos isso. É bobagem a gente ficar preocupado em que todo mundo pensa direitinho. Deus me livre, a liberdade do juiz é fundamental para a democracia e para que a primeira instância cumpra o seu papel. O Walter tem uma pergunta. Eu acho que o Singespa já valeu só por essa oportunidade de os magistrados colocarem suas opiniões, né? Então, eu achei super salutar, como vocês disseram, que cada um pudesse expressar o seu sentimento até de ser preterido, né, em relação aos magistrados da capital. E vocês tiveram a oportunidade, os da capital tiveram a oportunidade de explicar, não é bem assim. Nós também estamos sofrendo algumas agruras por aqui, né? Então, só por isso, para mim, já valeu. Cada um poder ter um canal de expressar as suas opiniões, de ser ouvido e, de repente, deliberar a respeito dessas questões todas, né? Então, era só para provocar mesmo e até para mostrar para quem não teve a oportunidade de estar aqui que os representantes do interior tocaram no assunto e foi esclarecido pelos da capital, né? E eu acho que foi muito satisfatório. Agora, eu não consigo conceber a administração, as discussões dos magistrados, sem se pensar nos servidores. Eu não sei se eu estou certo quanto a isso, porque nós trabalhamos em conjunto. Eu gostaria de saber, então, por exemplo, a fixação de magistrado, de número de servidores pelo CNJ para as varas. Esse número é satisfatório? Ele está sendo discutido, ou vai ser discutido, ou não se pensa nisso? Por exemplo, se houver o sonho de todos, se concretizar o sonho de todos, de um juiz auxiliar fixo em cada vara, efetivo, quando tiver um requisitado para substituir no tribunal, um da capital, né? Ou para um mutirão eventual, se terão dois lá no lugar dele, ou seja, um fixo mais o auxiliar eventual do que subiu para cá, né? Aí vai dobrar o número, teoricamente, dobra o número de processos Com um juiz a menos, que né? são processados, né? Dobra a pauta e dobra o número de atos processuais, de decisões e por aí afora. Eu queria saber se há, por parte de vocês, essa preocupação de discutir a situação do servidor. O servidor está feliz, está satisfeito, né? Ele atende esse número fixado pelo CNJ, ou vocês ainda não estão pensando nisso, ou considera isso irrelevante, ou pelo menos não tão importante para o momento? A questão dos servidores é muito importante para nós, sim, porque, como você disse, nós estamos no mesmo barco. O juiz não consegue trabalhar sem uma estrutura, né, de funcionários, uma estrutura, né, de mobiliário, uma estrutura. E os servidores são essenciais, né, também nessa prestação jurisdicional pelo juiz. Então, lá na URGS Norte, né, de que eu participei, essa questão específica, sinceramente, não foi discutida. Mas eu acredito que com a implantação da Resolução 63, poderão surgir alguns problemas e provavelmente isso vai ser pautado. Se realmente houver alguma falta de estrutura em alguma vara,
o colega... A GESPA tem autonomia para discutir esse assunto, né? No caso, sim. Do Foi o ponto de caso vista da Norte. institucional, hoje nós formamos o Conselho Gestor do Singespa, com a diretoria, com vários representantes da diretoria geral, compondo isso. O que significa isso? Simboliza, Walter, que nós, juízes, não só do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista da realização pessoal no trabalho, estamos preocupados, sim, com todos os sujeitos que fazem o tribunal andar, que fazem a justiça andar. Por essas razões que o Toninho falou, é impossível. Ninguém está egoísta, no sentido de querer, bom, o juiz está olhando só para o seu umbigo e aos demais atores que se resolvam. Não, o paradigma mudou. Nós estamos quebrando o paradigma para que essa nossa vontade, que todos caminhemos juntos e cumpramos a missão da justiça e a realização de todos eles pessoalmente, possa acontecer. Essa é a utopia que nós estamos O papel do perseguindo. Singespa é a gestão administrativa e gestão judiciária. Judiciária. Isso, então quer dizer que isso já legitima as deliberações na área administrativa. Há esse novo desafio ao juiz, né? Sim, inclusive, gestão da vara. Valmir, inclusive, Lucineide, nós temos no Foro de Belo Horizonte e outras unidades também, no caso da unidade do Norte, eles se preocuparam com muitas outras questões importantes também, daí a importância das regiões, porque a soma dos diagnósticos é que dá o todo. Então, várias outras unidades discutiram profundamente o problema do servidor. Belo Horizonte, por exemplo, formulou umas 5 ou 6 diretrizes só voltadas para o servidor. Estímulo, motivação, valorização da carreira, etc, etc. Gratificações, etc. Agora, nós estamos com... Você trocou numa questão crucial. A resolução, salvo engano, 63... 63, do CSJT. Exatamente. Ela diz o seguinte, tem um padrão de gratificações de servidor, o número X por vara. Agora, vejam o que está se desenhando para nós resolvermos, o tribunal e nós todos, porque não é só o presidente nem os desembargadores, nós todos. O que está se desenhando? Vão se criar aí mais 33 varas no Estado. Não é isso, 33, o projeto que está no projeto? Se forem aprovadas, o que aconteceu? Aprovou-se o encaminhamento do projeto de 33 novas varas e, salvo engano, nenhum vaga a mais para servidores. Segundo, eu tenho notícia, agora, se eu estiver errado, aí me corrigem quem está com os dados mais precisos. Mas, salvo engano, os servidores atuais precisam de ser redistribuídos para atender as 33 varas. Do mesmo modo, as comissões, etc, etc. Eu estou falando isso porque eu estou no subgrupo dos servidores de Belo Horizonte. Então, nós estamos com um dilema. Já foram várias reuniões, várias, e não conseguimos vislumbrar ainda conclusões que compatibilize uma gestão racional, um planejamento, com a resolução 63, porque ela não atendeu, não dá abertura para as realidades peculiares de cada tribunal. Walter, em relação especificamente aos servidores e à resolução 63, o Regional do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba fez aprovar uma diretriz de ação de número 25, e que diz o seguinte: a resolução número 63, em relação ao número de servidores e gratificações das varas, deve ser considerada patamar mínimo, sendo necessárias as seguintes medidas administrativas. E aí há uma listagem de medidas administrativas. O que se percebe aqui é que houve um consenso entre os juízes de primeiro grau do nosso regional, deliberando e com força de diretriz de ação. Quer dizer que não é um juiz do trabalho em uma unidade judiciária expressando esse pensamento. É um conjunto de juízes expressando uma convicção comum, né? e que terá mais força quando for esclarecida, enfim, exposta à administração do tribunal. Eu estava numa lanchonete e comemorando com um colega, em frente à entrada do prédio da Mato Grosso, comemorando com um colega a instauração do juiz auxiliar fixo. Aí tinha uma servidora do lado, aí ela ficou brava comigo, falou assim: você é contra a gente, nós estamos morrendo de trabalhar, nós não aguentamos mais, e agora vão ter pauta dupla ainda.
Ninguém pensa na gente. Então, a pergunta foi motivada muito por esse questionamento da colega. E eu sei que todos vocês sabem realmente que, principalmente quando estava desfalcado o quadro, né, havia realmente um excesso de trabalho. E outra pergunta, aproveito para perguntar, doutor Hudson falou, e eu sei que é assim mesmo, que estava trabalhando de 8, chegando 8 horas e saindo às 22 horas. 22, 30. Não está violando o artigo 7º, o inciso, que eu não sei qual, da Constituição, que fala que a jornada máxima é de 8 horas, doutor Hudson? Lá na nossa regional, ainda voltando à primeira questão do servidor, nós aprovamos umas 4 ou 5 diretrizes específicas e aprovamos uma, que eu diria, genérica, que busca compatibilizar mais ou menos isso que ele está falando aqui. Que o número de processos não pode ser o único critério objetivo para fixar número de servidores e juízes. Por quê? Porque os processos não são iguais. Isso, a nossa região, e aí eu estou falando a região que eles chamaram aí de Nordeste, como eu disse, eu acho que ela é Leste, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, João Molevade, Itabira, tem um determinado tipo de demanda que exige muito mais dos juízes e dos servidores, porque são processos que não têm acordo, são processos volumosos, 20, 30, 50 volumes, onde você exige mais dos servidores e, consequentemente, não dá para você calcular numa média que a vara tal, que tem os processos fininhos, deve ter o mesmo número de servidor do que tem nas nossas. Então, esse é um critério que nós discutimos e colocamos e pretendemos efetivamente cobrar ao tribunal, se for o caso ao TST, uma providência nesse sentido para ver se mudam as diretrizes para poder olhar essas questões diferenciadas. O Antônio Gomes colocou bem isso aí, passa exatamente por isso, você tem que olhar a realidade de cada local. Dentro daquele princípio, né, que Minas são várias, que o Marcos falou aí, nós temos as varas são várias. Vamos dizer, cada região tem, às vezes, um tipo de demanda que precisa de mais servidores para realizar a prestação jurisdicional. Então, eu penso que os juízes, de uma maneira geral, preocuparam com isso. Com relação aos juízes, se a Resolução 63 fosse implementada, eu acho que resolveria a questão. Toda vara que tem mais de 1000 processos tem que ter 2 juízes. Eu acho que resolveria a questão. Agora, com relação aos servidores, eu penso que a maioria daqui de Minas será prejudicada. Inclusive, Hudson, só na sequência dele, eu tenho uma preocupação íntima, que eu vou me abrir aqui publicamente. Eu vejo nos lugares onde eu passo, por exemplo, assistentes de juízes e servidores que chegam a certa altura da vida, cansam da função e ficam procurando um lugar administrativo, e muitos falam, não aguento mais, não aguento. Esta é a leitura que ele coloca. Walter Salles. Não, é o seu... A validade está vencida depois de 16 anos. Pois é. 8, então nós estamos aqui com um exemplo. Muitos não aceitam o convite. Concreto. Muitos não aceitam o convite, né, Márcia? Então, um planejamento estratégico consistente não poderá deixar de levar em conta, no meu ponto de vista, este diagnóstico. Este diagnóstico. Eu tenho visto servidores exauridos, e eu não vou entrar na questão estatística de afastamentos, porque esse debate é tão polêmico e tão grande, a gente vê aí, não, muitos afastamentos, tantos por cento, está adoecendo, juiz também adoecendo, eu não sei se está, se não está, eu não tenho esse dado, mas leva a esse tipo de situação. Saúde. Eu só queria pontuar, Hudson, que se um planejamento estratégico não diagnosticar as razões disso, a atividade fim, né, o suporte do juiz também lá na ponta vai ficar comprometido. E não se poderá falar em planejamento estratégico se não levar em conta este diagnóstico, as suas causas, e aí diretrizes, proposições, ações e objetivos constando do planejamento estratégico que supera essa questão. Porque, eu vou me alongar só um pouquinho, é muito constrangedor essa disputa, esse cheio de dedo que a gente fica. Se a gente precisa de um assistente e o colega lá do vizinho
Tá, eu fico aliciando o assistente. Aí, mas não, peraí, você pediu autorização do colega? Não. Então, nós vivenciamos nos bastidores esta situação. É preciso levar em conta. Eu só queria dar um depoimento, assim, porque eu percebo, assim, essa questão do juiz auxiliar. É tão bom quando a gente consegue um juiz auxiliar. Mas eu ouço assim, e o servidor auxiliar? Seria bom também, né? Seria bom, porque a secretaria tem que se desdobrar para atender a 2 juízes com o mesmo número de funcionários. A outra questão que eu queria colocar é o seguinte, as secretarias hoje funcionam com um número apertado de servidores. Quando se tem um período de férias, por exemplo, às vezes coincide, julho, janeiro, 2 servidores estão de férias, a secretaria, alguns serviços param ou vão mais um ritmo mais devagar. Se dá um azar de ter mais um servidor de licença médica, eu percebo que às vezes eu tenho que ficar lá digitando. Novidade. Ou o meu auxiliar digitando. Eu fui secretária de audiência, então eu faço isso sem problema. Mas e se eu não tivesse? Não é? Eu penso que o tribunal, o TST, quando publicou essa resolução 63, e os próprios tribunais, eu acho que eles estão um passo à frente da realidade, que eles já estão vislumbrando o processo digital, que para mim é uma incógnita. Eu não sei se realmente, provavelmente muitos serviços manuais da vara vão acabar, né, numeração do processo, autuação e tal. Mas, por outro lado, vai ter uma demanda mais de um trabalho intelectual. Então, eu fico meio pé atrás com essa visão, né, essa antevisão dos tribunais, porque eu não conheço a realidade do processo virtual também. Ainda se não, realmente vai ter região, um enxugamento das varas ou não. Então, até completando aqui a observação do Antônio, eu acredito que essa questão de não ter previsto servidores nessa proposta, né, do projeto de lei para a criação de varas, talvez seja pensando nesse remanejamento maior que vai ter no futuro. Provavelmente. Então, acho que a gente tem que esperar também para ver, né, o desenrolar desse capítulo, né, da história eu queria que o doutor Marco Antônio falasse um pouquinho, porque lá no sul de Minas nós temos a Varginha, que figurou muitas vezes como uma das varas que mais recebeu processos aqui na terceira região. Em relação a essa questão que a doutora Marta colocou, né, questão de servidores, de muitos processos, o senhor quer colocar para a gente a realidade lá do sul de Minas? Ali não só temos a situação de Varginha, que já foi um dia a campeã, como hoje temos Formiga, que por uma questão de divisão, não é, foi colocada como integrante da URGS-Sul e é, atualmente, uma das varas que recebe o maior número de processos. Só para tranquilizar, primeiro, ao Walter, que me conhece não de agora. Ele sabe muito bem que, como a Marta, fui, antes de ser juiz, servidor e aqui do tribunal. Como eu e Marta, diversos outros aqui do regional, né, diversos juízes do regional, tiveram essa experiência prévia de passarem pelo quadro dos servidores. E isso pontua o seguinte: há uma preocupação recorrente com a situação do bem-estar do servidor, de um modo geral. Afinal de contas, aquilo compromete ou facilita o trabalho do magistrado diretamente na proporção da sua sobrecarga e da sua satisfação no serviço, não é? Então, essa diretriz que Valmir citou lá pelo Triângulo foi repetida com as mesmas ou parecidas palavras em todas as regiões. Há essa preocupação, e aí penso até em termos pessoais, não é? O que resultaria a designação de um juiz auxiliar nas condições de pessoal que nós temos hoje? Claro, há uma vazão com relação à pauta, o prazo para que se instrua um processo pode ser, sim, diminuído. Mas, como todos já disseram, não há 2 datilógrafos de audiência, não há 2 diretores de secretaria, não se dobra o quadro. É um gargalo que acabamos por enfrentar. Com relação àquelas peculiaridades que você mencionou, com relação à Varginha, com relação, hoje, à Formiga, todos nós sabemos que os colegas lidam a duras penas com a realidade do magistrado,
com muito sacrifício, acabam por dar cabo dos prazos que são sistematicamente cobrados, não sem sacrifício até da saúde. Agora, todos têm a visão muito realista de que aquilo não nos é privativo, também alcança aos servidores. E, muitas vezes até, e aí eu faço aqui um elogio público aos meus colegas, como Marta disse, acabam por assumir até funções que deveriam ser delegadas, coisas práticas da vara, para poderem tranquilamente julgar, pensar com calma a respeito de um caso complexo, verificar com mais atenção a prova, sacrificam esse tempo para coisas que são afetas à área menos destinada ao julgamento. Digitar, eventualmente, ou, tenho certeza, o Hudson vivenciou isso recentemente, não é? Cuidar de assuntos administrativos que seriam afetos ao diretor, não é? E assim vai. Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Preocupação com os servidores há e muito. Obrigado. Eu não quero, eu sei que vocês estão cansados, né, desde cedo aí, discutindo, trabalhando, embora sempre muito prazeroso, né, eu pude constatar isso. Mas nós já vimos, o Marcos já falou, como já dizia Guimarães Rosa, que Minas são muitas, né? Aqui em Minas já temos várias peculiaridades regionais. Vamos imaginar no país. Vou colocá-las agora numa situação difícil. Quer dizer, difícil para vocês não tem nada difícil. Talvez mais para mim que eu vou perguntar, vou provocar. É certo transformar o processo em questão de números? É certo? Porque eu sempre fui um grande questionador, até comigo mesmo, desse critério numérico de apurar a produtividade do juiz, produtividade da vara. Então, e essas metas do CNJ, a Justiça do Trabalho recebeu pelos colegas como um desafio, né? E eu acho que grande parte aqui em Minas, eu acho que nós cumprimos, a única que não foi mais difícil cumprir é a questão da execução, que era uma meta assim, bem, quase que impossível, né? Então, eu acho que esse critério numérico, né, não é o melhor. Como o Hudson disse, né, os processos são diversos, as complexidades são diversas. Então, eu sei que é muito difícil fazer uma apuração, fazer uma estatística dessa ordem, mas nós temos que sair dessa apuração numérica de processo, dessas metas numéricas, porque a justiça é muito mais que números. E se exigir metas numéricas, nós podemos perder em qualidade. E eu acho que muito mais importante para a sociedade é uma sentença de qualidade, uma sentença feita com maturidade, feita com consciência, elaborada assim, com um maior número de elementos possíveis, né? E muitas vezes as cobranças de prazos muito rígidos, metas muito rígidas, prejudica essa qualidade. Toninho, meu questionamento é esse. Não, eu não estou cortando, mas é tão importante isso que o Toninho está falando, que o juiz precisa ter o fôlego, a liberdade de respirar, para sentir que se não está convicto para resolver uma questão complexa de alto interesse público, alto interesse social e coletivo, ele ter a tranquilidade. Eu estou convicto que eu preciso ampliar a prova, vou adiar essa audiência, marcar uma outra, porque essa questão é fundamental. Não é isso, Toninho, eu queria só pontuar esse... Não pode se deixar pressionar pela questão dos números. O problema qualitativo. Momento, né? E já aproveitando, como os critérios, os indicadores estão sendo só numéricos, me parece que os indicadores não estão sendo compatíveis com os objetivos do planejamento do judiciário brasileiro. Porque o principal deles é o grau de satisfação da sociedade. E não tem jeito de você medir a satisfação da sociedade se não levar em conta o que o Toninho acabou de falar. E não há, e talvez seja até muito difícil fazer, mas não há indicadores desse objetivo.
E nós estamos estreitamente presos no indicador. Quantos processos você fez, quantas audiências você fez, quantos mandados você expediu, e contando, né? A quinta vara expediu 1.913 mandados em 2010, outra vara expediu 1.200, etc, etc. É claro que o quantitativo racionaliza, Toninho. Nós não estamos, eu creio que o Toninho também quer dizer isso, nós não estamos contestando. Ele é uma referência importante. O Toninho está falando, é uma referência, dá sim um norte. Mas o que eu afino com o que o Toninho colocou é que, para quem da quantidade, ou para além da quantidade, está a qualidade. E é a qualidade também um fator decisivo para o objetivo de legitimação social do Poder Judiciário. Talvez a solução para isso fosse identificar um critério de complexidade das causas, não é? Como que seria esse critério, que seria um grande desafio. Nossa. Mas talvez fosse importante realmente identificar para cada causa um critério, um nível de complexidade. Qual o caminho agora do Singespa? Quais os próximos passos, né? Já estão delineados, né, as próximas atividades? O evento mais importante desse ano são os 7 encontros regionais simultâneos. Instalamos a estrutura do Singespa. Depois dos encontros, nós vamos reunir as unidades todas e vamos tirar o que é comum de todas elas. E aí sim são proposições serem encaminhadas ao tribunal. Outros passos serão as interações que as regiões vão fazer com outros órgãos públicos, Ministério Público, Ministério do Trabalho, INSS e tudo mais. Isso está delineado como programa de ação do Singespa. E cada unidade vai fazer no seu ritmo, de acordo com as suas necessidades. Está sendo construído um portal, aliás, o portal do Singespa está sendo construído, e tudo que nós estamos discutindo, fazendo, falando, não será segredo para ninguém. Nós vamos pôr na internet mundial. Então, agradeço a presença de todos os senhores e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E eu queria parabenizar o Walter e a Lucineire, que maravilhosamente, não sabia que nós tínhamos aqui. Não é, ó.